a gente, vamos lá, vamos dar uma repassada nessas funções orgânicas que a gente já tinha dado uma olhadinha na parte teórica. Então agora eu vou lançar isso aqui no YouTube, depois eu subo para a plataforma de vocês e aqui a gente vai dar uma pincelada em funções orgânicas oxigenadas. Lembra aquelas que a gente estava dando uma olhadinha? Álcool, fenol, cetona, aldeído, éter. Então aqui a gente vai repassar essas funções com resolução de exercício. Tá? Então vamos ver como que a gente identifica essas funções lá no exercício e isso cai bastante no Enem. Tá bom? Então vamos ficar atento aqui, tá? Para a gente poder o quê? Para a gente poder sair bem no Enem nesse tipo de exercício. Tá legal? Então bora lá? Então a primeira questão, olha o que ela está falando para a gente. Ela vem pedindo o seguinte, olha só. Em um acidente de trem, em junho de 2003, acarretou o derramamento de metanol e 2-metilpropandoizol no rio que abastece a cidade de Uberá. As fórmulas estruturais dos compostos mencionados estão representadas respectivamente em... Então, meus amigos, deem uma olhadinha aqui, por favor. Então, primeira coisa, vamos identificar. Então, olha aqui. Se a terminação para a gente é ol, então eu tenho, neste caso, do metanol e do propan2ol, eu tenho a função álcool. Então, se nós recapitularmos como é para a gente a função álcool, é quando eu tenho a parte carbônica ligado a uma hidroxila. Então, o grupo funcional é hidroxila e a função é álcool. Não confundam, tá? Então, aqui para a gente, o metanol. Então, o prefixo para a gente é met. Met é sempre falando para a gente em um carbono. Então, bora lá. Então, o metanol seria o carbono ligado a uma hidroxila. Porque metano o met só tem um carbono. E aí, gente, nota, como o carbono tem 4 compartilhamentos, aqui eu vou precisar colocar o restante para a gente de hidrogênios. Perfeito? Então, aqui eu colocaria o restante de hidrogênios. Então, o metanol é CH3OH. Então, aqui está ok, aqui está ok, aqui já não está. Esse aqui eu já excluo automaticamente porque tem 2 carbonos. Esse aqui seria o etanol, a mesma coisa para o de baixo. Então esse e esse já estão excluídos. Então bora lá. Agora, o que eu vou fazer? Agora a gente vai pegar o prop. Prop tem 3 carbonos. 1, 2, 3 carbonos. No carbono 2, olha aqui, gente, por favor. No carbono 2 eu vou ter um grupo metil. Então, no carbono 2 eu vou ter um grupo metil. E aí, eu vou olhar agora a posição da hidroxila. E a hidroxila também está no carbono 2. Então, aqui eu teria uma hidroxila. E aí eu veria aqui e colocaria aqui os hidrogênios. CH3, CH3. Perfeito? Então, nota, essa de baixo eu já elimino, porque a minha cadeia principal aqui, ela tem 4 carbonos, e com 4 carbonos é but, então aqui está fora. Tá? Então, sobrou para a gente, idêntica a essa que nós fizemos, respostinha aqui, letra A, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Tá bom? Então, aqui o ideal para a gente foi identificar a função álcool, tá? E vamos lá. Então, depois me mandem, por favor, no grupo de vocês as questões que vocês não tiverem entendido, tá? Que a gente estiver fazendo aqui. Se for preciso, pode me mandar por lá, que eu abro um link aqui e a gente discute, tá? Então, agora, escreva o nome dos seguintes aldeídos. Ele já me fala. Então, bora lá.
Para ser aldeído, nós teríamos que ter R ligado a C dupla O. E aqui H. E essa dupla O, gente, ela tem que estar sempre em um carbono primário. Então, no aldeído, sempre C dupla O vai estar na extremidade. Tá? Então, aqui para gente, como que eu faço a nomenclatura? Você põe o prefixo, depois o infixo, se tem dupla, tripla ou simples, e depois no finalzinho a gente escreve a terminação "al", é aquela que identifica o aldeído. Então, se vocês notarem, o grupo carbonilo está todo em extremidade. Notem aqui, gente, ó, aqui eu condensei ele, tá? Então, isso aqui não é isso aqui, ó. Se você faz isso aqui, eu tenho duas incorreções graves. O hidrogênio ele só precisa de um compartilhamento para fechar a estabilidade. Aqui ele está fazendo duas, errado. O oxigênio precisa de duas, está lá na 6A, na 16. Então aqui ele só está fazendo um, está errado. Então toda vez que você notar CHO, é porque ele veio desse jeito, ó. Ele veio como um aldeído, tá bom? Nada de ligá-lo daquele jeito. Então bora aqui. Agora, nota lá. Nesse caso aqui, a preferência de numeração para a gente, é do grupo funcional. Tá? Então a gente vai começar a numerar da extremidade mais próxima ao grupo funcional. Então eu tenho aqui 1, 2, 3 e 4. Quando nós pegarmos ali, ó, esse aqui, se ele não é cadeia principal, ele vai ser uma ramificação. Então esse grupo aqui é um grupo metil. Então como que a gente tem aqui o nome desse carinha? Então esse aqui para a gente é o 2-metil. Pronto, já dei o nome para a ramificação. Aí vamos para a cadeia principal. A cadeia principal ela tem 4 carbonos. Então 4 carbonos, ela é para a gente o que? But. Então, but, só ligação simples an. Se tivesse uma dupla en, uma tripla in, butan. Aí, nota, eu não vou especificar a posição do grupo funcional, porque ele sempre vai estar o quê? No primeiro carbono. Então, eu tenho aqui 2-metil-butanal. Chucrute? Então, bora para esse de baixo aqui. Vai ser a mesma coisa. Regrinhas a mesma. Grupo funcional, 1, 2. Aí eu posso vir 3, 4. Ou 1, 2, 3, 4. Tanto faz. Se você quiser colocar ele aqui para baixo, vai dar o mesmo nome, colocando ele retinho, o mesmo nome. Então aqui eu já escolhi o grupo principal. Isso aqui para gente é um radical etil. Tem aqui o etil. Então o nome desse maluco é 2-etil butanal. Até aqui dúvidas? Então, vamos para o de baixo. Foi tendo, manda lá pra gente. Tá? Nesse caso, numerando, também grupo funcional. 1, 2, 3, 4, 5.
Tivemos aqui um com 5 carbonos. Agora, notem, eu tive aqui repetições de ramificações. Então, todos esses aqui, ó, é grupo metil, é grupo metil, é grupo metil. Então, na hora de dar nome, vai ficar para a gente 2, 3, 4, trimetil, então 3 grupamentos metil no 3, no 2 e no 4. Tá? E agora a cadeia principal tem 5. Então é pent, só ligação simples, an, aldeído, al. Então bora lá. Aqui também é outro aldeído. Então eu vou ter 1, 2, 3. Esse radical, tome muito cuidado, tá? Ele veio lá do benzeno, mas ele não é benzil. Benzil seria CH2 ligado diretamente ao aromático. Esse aqui é o fenil. Então eu tenho 2 fenil, 2 fenil propanal. Tudo bem, gente? Foi dúvida? Manda no zap, tá? 2 fenil propanal. A número 3, ela é bem legal também. A número 3 vai falar o seguinte: os sabores, os aromas e sabores dos alimentos são essenciais para a nossa cultura na escolha, no preparo e na degustação de alimentos. A seguir estão representadas algumas substâncias responsáveis pela sensação característica do gengibre, da framboesa, do cravo e da baunilha. Então, temos aqui gengibre, framboesa, cravo e baunilha. Então, bora lá. E o que ele me pede? Quais são as funções químicas em comum? Então, primeira coisa, nós vamos identificar todas as funções aqui. Tá? Identifiquei todas as funções, aí a gente vai ver qual que é comum para todas. Tá bom? Então, primeira coisa, verifiquem aqui. Aqui eu tenho um aromático. Um anel benzênico aqui, a mesma coisa de cá, a mesma coisa aqui, a mesma coisa de cá. Quando nós temos um aromático ligado a uma hidroxila, eu tenho aqui um fenol. Concordam? Lembram disso? Depois, eu tenho aqui também ó, o aromático e aqui um fenol. Uma hidroxila, desculpa. Então aqui a gente tem um fenol. A mesma coisa aqui. Aromático com hidroxila, fenol. Aromático com hidroxila, fenol. Então, a primeira comum que eu vi para todos foi o fenol. Então, aqui, fenol é uma delas. É comum às 4 estruturas. Então, fenol. Vamos ver se tem mais algum. Então, nota. Quando eu tenho a carbonila, isso aqui é uma carbonila. A carbonila, quando ela não está na pontinha de uma cadeia, tá? Ela é uma cetona. Então, aqui eu tive uma cetona. Agora, notem uma coisa. No de cá, eu não tenho cetona. Cadê a C dupla O? Aqui eu já tenho. Ó. Nossa, que sono que isso me deu. Cruz, credo. Sai pra lá, deu. Então, aqui eu tenho cetona. E aqui, tá vendo que é uma extremidade? Aqui não é cetona. Aqui é um aldeído. Então, ó.
Cetona não é comum a todos, é comum a esses dois primeiros. Aí, isso aqui para mim, quando eu tenho um heteroátomo de oxigênio entre carbonos, isso aqui é um éter. Aqui eu tenho um outro éter, é o mesmo de baixo, mas é outro para outra função. Então, éter. Aqui não tem éter. E aqui eu tenho um éter. Tá? Então aqui ó, eu tenho essas funções aqui como um fenol. Eu poderia ter aqui um hidrocarboneto, que seria um aromático para todos. Tá? Então é comum a todos aí. Então, anel benzênico. Dúvidas? Vamos embora. Isso aqui não é álcool, é fenol, tá? Muito cuidado com isso. Tá bom? Então vamos para o próximo. Analise a estrutura abaixo. Quais as funções orgânicas presentes na estrutura? Então, primeira coisa, vamos sair sapecando carbono aqui. Quando a gente coloca carbono aqui, 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 vai ficando mais fácil da gente ver. Então, primeira coisa, aqui ó, eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono, que não seja aromático. Então, aqui eu tenho um álcool. Aqui, ó, olha esse aqui que eu estou circulando agora, ó. Esse cara, isso aqui é um éter. Isso é um éter. Aí, gente, ó, outro éter aqui, outro álcool, tá? Então, as funções que eu vou ter aqui serão álcool e éter. De boas? Então, vamos lá. A exposição excessiva ao sol pode trazer sérios danos à pele humana. Para atenuar tais efeitos nocivos, costuma-se utilizar agentes protetores solares, dentre os quais pode citar 2-hidrox-4-metox-benzofenona, cuja forma estrutural está representada a seguir. Então, ó, vamos lá, vamos identificar aqui as funções que eu tenho aqui. Cadê? Onde é que eu tô aqui? Então, ó, aqui é um éter, concordam? Aqui é um éter. Aqui é um fenol. E aqui é uma cetona. Então, agora a gente vai procurar a fórmula molecular para ela. Vamos pôr os carbonos aqui. Carbono. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, C14. Vamos contar aqui, ó. Isso aqui, se eu ponho duplas aqui, esses carbonos só aceitam um hidrogênio. Porque aquela bolotinha ali, ó, é a mesma coisa de eu desenhar ele assim, ó. Se aqui ele já tem 3 compartilhamentos, ele só aceita mais um hidrogênio. Tá? Então, ó, hidrogênio ali, hidrogênio aqui.
5, 6, 7, 8, 9, 12. 12. O. 1, 2, 3. 3 oxigênios. Então, apresenta a fórmula molecular C10, está fora, está fora. 14, 14, 14, tudo bem. C12, aqui, esses dois aqui, aqui 16 está fora também. E apresenta caráter básico pronunciado pela presença da hidroxila. Para ter caráter básico com hidroxila, teria que ser um metal ligado. Então seria um hidróxido, já não é. Apresenta a fórmula molecular C14H12O3 e aqui, gente, tem outra incorreção na letra C. Tá? Qual que é? Olhem aqui, por favor. Aqui é O5, nosso é O3. Aqui bateu. E é um composto aromático de função mista. Aqui, ó, o aromático aqui de função mista. Cetona, fenol e éter. Perfeito, resposta pra gente, letra D. Tá bom? Essa aí foi uma do Enem, um pouquinho mais antiga. Tá? Então foi identificação da função. Simbora. Dei uma olhadinha nessa rapidinho para mim. Não, depois eu pego a água. Vamos acabar aqui primeiro. De acordo com as regras de nomenclatura, oficiais de nomenclatura, o nome da substância cuja fórmula molecular abaixo, mostrada abaixo simplificada é... Então, nota, aqui eu tenho um ciclo e eu tenho uma dupla. Lembram quando eu tenho dupla no ciclo? Essa dupla, ela recebe o 1 e o 2, fica abraçando a dupla. E eu vou dar o menor número possível para os radicais. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, eu tenho um grupo metil no carbono 2 e no carbono 4. Então eu tive 2, 4. Dimetil, então vamos lá, entre letra e número hífen, dimetil. Notem, isso aqui para mim agora é um ciclo. Ele tem 6 carbonos. Ciclo X. Lembrando que pode vir sem o H. X. 1 N. 3 O. Então, ó, ciclo X, 6 carbonos. No carbono 1 tem uma dupla. No carbono 3 tem uma hidroxila, então é um álcool. Um álcool cíclico. Tá? Perfeito? Então, respostinha 2, 4, letra B. Aqui, gente, olha só, eu passei aqui várias funções para vocês. Por exemplo, essa última aqui, ó. Eu tenho um álcool, tá? Então, vocês vão dar um nome para isso aqui para mim. Então, isso aqui pode ser fenilmetanol, tá? Álcool benzílico. Então, eu vou deixar que vocês façam esses últimos slides, tá? Porque aqui tem várias funções, por exemplo, todas aqui são álcoois. Por exemplo, vamos pegar essa aqui que tem uma insaturação. Vamos lá, vamos dar nome para ela. Aí depois a gente vai marcar uma aulinha só para resolver esses quadros, tá? Então, o grupo funcional tem preferência 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho but, 3, in, é uma tripla, 1, all.
Notaram? Ó, but 4 carbonos, no terceiro tem uma tripla RN, no carbono 1 tem a função. Então é O. Tá? Então, vocês vão fazer a mesma coisa com todos esses aqui. Tá legal? Depois do álcool, eu coloquei para vocês aldeídos e cetonas. Ó, aqui é um aldeído, está na extremidade. Aqui é uma cetona. Então, mesma coisa, vocês vão dar nome para todos esses, treinando o que a gente fez. Vamos fazer um aqui. Nota que esse aqui, ó, eu tenho duas funções. Então, eu tenho aqui prop, 3 carbonos. And, só ligação simples entre carbonos. Di, porque eu tenho 2 grupamentos e al. Propano dial. Propano, tá? Porque aqui tem simples, 3 carbonos, de 2 grupos funcionais aldeído. Tá legal, gente? Então, por favor, façam essas folhinhas aqui que eu vou deixar para vocês. Eu deixei aqui embaixo a resposta. Tá, ó. Eu suprimi alguns aqui dessa lista. Então, por exemplo, esse aqui, verdadeiro e falso, eu tirei. Eu não coloquei que estava muito simples. Então, vê aqueles que vão encaixar nas respostas de vocês aí, tá bom? Beleza? Então, estudem bastante. Boa quarentena a todos. Se cuidem, gente, por tudo quanto é mais sagrado, tá? Tá muito séria a situação. Já tem um caso lá em Couto de Magalhães, tem um caso no Cerro não, tem um caso em Presidente Juscelino, o presidente Kubitschek. Então, um em Minas Novas, tá chegando pra gente. Tome muito cuidado, tá? A mais quem tem idoso em casa, tá bom? Eu tô tomando meu cuidado de cá. Então, valeu, um abração para todos vocês. Fiquem com Deus. Tudo de bom, viu, gente?